Nós vamos resolver agora algumas questões de história que estiveram na prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos aí, questão de número 36, está da seguinte forma. Primeira Guerra Mundial, a causa imediata da eclosão do conflito foi o assassinato em Sarajevo, em 28 de junho de 1914. O herdeiro do trono austro-húngaro, arquiduque Francisco Ferdinand, foi um militante nacionalista sérvio. O fato motivou um ultimato no Império Austro-Húngaro, a Sérvia, e em 28 de julho seguinte a declaração de guerra àquele país. Na verdade, as tensões e rivalidades que desde meados do século XIX envolviam as primeiras potências europeias e não europeias haviam crescido a tal ponto que foi rompido o equilíbrio de poder que governava a política internacional. Entre os fatores que contribuíram para a eclosão do conflito bélico citado no excerto, pode ser apresentado o revanchismo da França contra os alemães que haviam anexado territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana. B. A secular rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha que disputavam a hegemonia comercial na América do Sul. C. O desenvolvimento da indústria de base do Império Russo que colocava em risco os interesses da Áustria-Hungria e da Alemanha. D. O descontentamento da França e da Inglaterra com a partilha da África, determinada pela Conferência de Berlim, que beneficiou a Alemanha. E alternativa E. O expansionismo territorial do Império Turco-Otomano no Oriente Médio, que eliminou a influência das potências europeias na região. Baseado no texto que foi apresentado anteriormente às assertivas, a única alternativa que poderia condizer com a resposta seria a alternativa A. Por quê? O revanchismo francês foi o resultado de um desejo de vingança dos nacionalistas exacerbados da França, dispostos esses a recuperar os territórios de Alsácia e de Lorena, que foram perdidos em decorrência da derrota dos franceses na Guerra Franco-Prussiana. Nisso, fez com que a França procurasse reater esse território esse que era de suma importância para os franceses, que os alemães haviam se apoderado desse território a partir do momento que a França sai perdendo na Guerra Franco-Prussiana. Então, questão de número 36, gabarito, alternativa A. Questão 37, também de história geral, está da seguinte forma. Joseph McCarthy, jovem senador de Wisconsin, irrompeu no cenário nacional americano em fevereiro de 1950, ao revelar que tinha em mãos uma lista de comunistas que trabalhavam no Departamento de Estado. Cada vez que ele repetia a acusação, nos dias seguintes, mencionava um diferente número de comunistas em tal lista. Mas a acusação pareceu plausível a muitos americanos, porque foi feita no auge da ameaça vermelha do pós-guerra. O auge da ameaça vermelha do pós-guerra pode ser relacionado, alternativa A, ao avanço de experiências comunistas em países da Europa Ocidental, como a França, e ao controle soviético da ONU. B. Ao sucesso dos projetos revolucionários cubanos e à forte capacidade soviética em produzir bens de consumo não duráveis. C. Ao contexto de vitória do Partido Comunista Chinês, que chegava ao poder, e ao início da Guerra da Coreia. D.
A grave crise econômica no bloco capitalista desde a Segunda Guerra e ao domínio da tecnologia atômica pela Iugoslávia, alternativa E, ao desenvolvimento da conquista do espaço, nações socialistas, caso da Tchecoslováquia, e a uma disputa pela liderança da OTAN. Na questão de número 37, baseado aí nas informações que são passadas, a alternativa correta seria a alternativa C. Por quê? As acusações do senador republicano Joseph McCarthy foram feitas aí já no contexto da Guerra Fria. Na Guerra Fria, todos nós sabemos que ocorreu um mundo bipolarizado, período esse em que o bloco capitalista, liderados aí pelos Estados Unidos, rivalizavam com o bloco comunista da União Soviética. Nisso, ser acusado de comunismo em pleno desenvolvimento do mundo capitalista era algo extremamente grave. O então senador iniciou um movimento que ficou conhecido aí como macartismo, dando origem a uma caça às bruxas, baseado em métodos de censura e difamação, pela prática de acusações de traição ou de subversão. O ponto auge dessas denúncias foi o final da década de 40 e início da década de 50, onde a ameaça se tornou mais forte, como por exemplo aí, em função da vitória da Revolução Chinesa em 1949 e início da Guerra da Coreia em 1950 a 1953. Por isso, a única alternativa que condiziria aí com a questão seria a alternativa C, ao contexto de vitória do Partido Comunista Chinês, que chegava ao poder, e ao início da Guerra da Coreia. Próxima questão. Questão de número 38, assim está. Em termos econômicos, o Estado Novo, 1937 a 45, caracterizou-se pela política da privatização de empresas ligadas aos serviços urbanos, como o abastecimento de água. B. Pela adoção de um nacionalismo extremado, por meio do qual se proibiu a entrada de capitais estrangeiros no país. C. Pelo forte intervencionismo estatal, com a criação de conselhos regulatórios, como o Conselho Nacional de Petróleo. E D. Pela aplicação de medidas liberais, tais como o congelamento dos salários para evitar o aumento da inflação. Alternativa E. Pela redução do déficit público com o corte de gastos em algumas áreas sociais, como a educação. Nós sabemos aí que o Estado Novo foi a volta de Getúlio Vargas ao poder, onde Getúlio Vargas dá um golpe de Estado aí, chamado de Plano Collor, que foi a ameaça ao perigo vermelho, a ameaça comunista, e assim ele volta ao poder e fica por mais aí um período que é chamado de a ditadura de Vargas, né? O período onde o governo procurou adotar uma política que visava substituir as importações pela produção interna e estabelecer indústrias de base no então país. Nesse período foram instaladas a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, além de investir no setor de transporte e acompanhar de perto e interferir no mercado e no setor financeiro. Surgiram também, depois disso, o Instituto Nacional do Mate, o Instituto Nacional do Pinho e o Conselho Nacional do Petróleo em 1938. Com isso, a alternativa correta para a questão 38 seria C.
é caracterizado pelo forte intervencionismo estatal, com a criação de conselhos regulatórios, como o Conselho Nacional do Petróleo. Questão 39. A Assembleia Constituinte instalou-se em 1º de fevereiro de 1987 e a Constituição foi promulgada no ano seguinte, em 5 de outubro de 1988. É a mais extensa Constituição brasileira. Tem 250 artigos principais, mais 98 artigos das disposições transitórias e está em vigor até hoje. Essa Constituição, alternativa A, garantiu o voto facultativo para os analfabetos. B, permitiu a formação de partidos políticos estaduais. C, proibiu as coligações partidárias nas eleições majoritárias. D, criou as comissões parlamentares de inquérito. Alternativa E, restringiu o direito de greve para funcionários públicos federais. A Constituição brasileira de 1988, ela marca o processo chamado de redemocratização no Brasil. Isso estabeleceu várias garantias para o funcionamento democrático do país. Os partidos políticos, eles se tornaram proibidos desde o período da Era Vargas. Nesse período também começaram a aparecer as CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito, e também meios para extinguir o direito à greve pela classe operária. Tudo foi estabelecido como garantias e direitos fundamentais legalmente com a Constituição de 1988. Com isso, a alternativa que condiz com a questão aí seria a alternativa A. A Constituição de 88 garantiu o voto facultativo para os analfabetos. Questão de número 40. Em 1979, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica dos Partidos, incluindo o substitutivo que extinguiu a Arena e o MB e restabeleceu a liberdade partidária no país. Pela aprovação do substitutivo, votaram 299 deputados e 41 senadores. Só 9 deputados faltaram à sessão. O bipartidarismo foi estabelecido, alternativa A, imediatamente após a queda de João Goulart. B, com reforma constitucional de 1969. C, com a eleição do presidente Costa e Silva em 1967. D, por ato complementar ao ato institucional número 2 em 1965. E a alternativa E, com a reforma política de 1972. Após o golpe militar de 1964, o regime instaurado não elencou como alvo os partidos políticos então em funcionamento. A primeira iniciativa dos militares foi suspender o mandato dos políticos considerados subversivos, o que ocasionou o ato institucional número 1, e em 1965 foi aprovada a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que não proibiu o funcionamento dos partidos, mas aumentou as exigências para o funcionamento. A reformulação partidária teve continuidade em 27 de outubro também do ano de 65, quando foi instaurado o ato institucional número 2, conhecido como AI2, que extinguiu todos os partidos políticos então reconhecidos. Em novembro do mesmo ano, seria aprovado o ato complementar número 4,
que definiu as regras a serem seguidas para a reorganização partidária. Cada novo partido teria de obter o apoio de no mínimo 120 deputados e 20 senadores num período de 45 dias, ou seja, isso tratava de um número tão grande de deputados e senadores que dificilmente mais de 2 partidos conseguiria se formar. Não houve partido, portanto, uma determinação obrigando a existência de apenas 2 partidos, mas sim houve agora regras tão duras que apenas 2 conseguiram se organizar. No caso, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, apoiada pelo governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, reunindo deputados de oposição moderados que não haviam sido cassados. O então bipartidarismo durou até o ano de 1979, quando, durante o governo de Figueiredo, foram tomadas as primeiras medidas de uma abertura política, entre elas a instauração agora do pluripartidarismo, ou seja, agora pode haver 2 ou mais partidos. Por isso, a questão de número 40, a alternativa seria D. Questão de número 41. Figueiredo prosseguiu no caminho da abertura política iniciada no governo Geisel. O comando das iniciativas ficou nas mãos do general Goulbaro e do ministro da Justiça, Petrônio Portela. Durante o governo Figueiredo, a abertura política avançou com a extinção do Serviço Nacional de Informação, SNI, em 1984. B. A aprovação pelo Congresso da Lei da Anistia em agosto de 1979. E C. A permissão para o funcionamento do Partido Comunista do Brasil em 1981. E D. A reabertura do Supremo Tribunal Federal, STF, em 1980. Alternativa E. O restabelecimento em 1982 da eleição direta para a presidência da República. Uma das medidas adotadas pelos militares no âmbito da abertura política do regime, a aprovação pelo Congresso da Lei da Anistia veio em agosto de 1979. Essa lei concedia o perdão a todos aqueles que cometeram crimes políticos ou eleitorais ou aqueles que sofreram restrições de seus direitos políticos em virtude dos atos institucionais. 1961 e 1979. Após aí a aprovação da lei de anistia, houve o retorno ao Brasil de muitos daqueles que haviam se exilados, dentre eles líderes de esquerda. Nós podemos destacar Brizola e Luiz Carlos Prestes. Por outro lado, a lei também perdoou os crimes realizados por membros das Forças Armadas durante o regime militar. Outras medidas seriam tomadas já no período democrático, como a legalização do Partido Comunista do Brasil e do Partido Comunista Brasileiro. Logo, em 1985, no governo Sarney, a extinção do Serviço Nacional de Informação, a SNI, e no governo Collor, em 1990, o restabelecimento das eleições diretas para presidente em 1989. O STF não chegou a ser fechado durante a ditadura, mas viu seus poderes limitados pela coação do Executivo, coação essa que veio aí na instauração do AI-5 e com o governo Costa e Silva, e também a limitação dos direitos aí legislativo, o fechamento da Câmara e a instauração de plenos poderes concentrados na mão do Poder Executivo.
Por isso, a alternativa correta para a questão seria, basicamente, a alternativa B. Perceba que a VUNESP tem uma característica de sempre cobrar os mesmos conteúdos nas suas provas, como em questões de história geral, nós sempre vamos ter questões relacionadas à Primeira, à Segunda Guerra. E isso sempre está contextualizado. A Primeira Guerra, ela mistura aí um contexto baseado com a parte econômica, e na Segunda Guerra sempre coloca algo relacionado aí à Guerra Fria. Em História do Brasil, sempre vai cair questões relacionadas ao período Vargas e ao período aí de redemocratização do Brasil, né? Como a ditadura militar, que veio antes desse período, e o período aí relacionado a constituições, né? A Constituição principalmente de 1988, que traz uma abertura política aí. Obrigado, até a próxima aula.